A Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão, e nós iremos ler hoje de Esther, capítulo 4 ao capítulo 7. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram lhe contar sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real para a destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e que lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem que tenha sido convidado está condenado à morte, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Esther, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei. No 3º dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que eu preparei para o rei. O rei
Se voltou para os seus servos e disse: diga a Amã que venha depressa para um banquete, como Ester pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: agora diga-me, o que você deseja? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei e lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhe preparei. Então explicarei do que se trata. O plano de Amã para matar Mardoqueu. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Não se levantou nem demonstrou nenhum nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das glórias que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Ester capítulo 8. O rei honra Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtanã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em voz alta: assim o rei faz com quem deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar o meu manto e o meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: assim o rei faz
a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: Visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falava, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. O rei manda executar Amã. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: Diga-me, o que deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que seja metade do meu reino. A rainha Ester respondeu: Se conto com o favor do rei e lhe parece bem atender ao meu pedido, poupe minha vida e de meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessa? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: Nosso inimigo adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha estava reclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violar a rainha aqui no palácio, diante dos meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no palácio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.